Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo e hoje vou apresentar para vocês cada tipo e característica dos rolamentos a partir da sua simbologia. Acompanhem comigo. O primeiro rolamento que eu vou apresentar para vocês é o rolamento de dupla carreira de contato angular. Observe, ele tem como o zero aqui entre parênteses. Possivelmente você não encontrará na referência de um rolamento de dupla carreira de contato angular o zero, mas possivelmente você vai encontrar um 3 como seu primeiro dígito. Mas vamos entender primeiro as principais características do rolamento de dupla carreira de contato angular. É um rolamento para suportar cargas radiais e axiais em ambas as direções. Então, um rolamento bom para altas rotações, cargas radiais, cargas axiais em dois sentidos. Então, estas são as principais características de um rolamento de dupla carreira de contato angular. O nosso próximo rolamento é um autocompensador de esferas. Observe, ele inicia com o 1, o primeiro dígito dele é o 1. Ele é projetado para altas rotações e também para compensar possíveis desalinhamentos. Ele tem boa adaptação angular. Cargas radiais, altas rotações e boa adaptação para desalinhamentos. Vejam só, o primeiro dígito é 1. Se você pretende aprofundar os seus estudos sobre as designações, acessa lá o canal, tem um vídeo que eu apresento melhor as designações que também falam a respeito dos últimos dígitos. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e acesse lá os nossos conteúdos, certo? Então, este rolamento, iniciando com o primeiro dígito, o número 1, autocompensador de esferas, cargas radiais, ótimo para altas rotações e boa adaptação angular. Os seus furos podem vir cilíndricos ou cônicos. Então, rolamento autocompensador de esferas, iniciando com o número 1. E esta aqui é a sua simbologia. Nosso próximo rolamento é o autocompensador de rolos. Tem como seu primeiro dígito o número 2. A partir do momento que eu aumento a carga, o meu elemento rolante ele passa a ser rolo. Então, se fala em altas rotações, eu vou ter um elemento rolante como esferas. Se eu aumento a carga, eu vou partir para um elemento rolante com rolos. Então, admite boa carga radial, admite também adaptações angulares, pequenos desalinhamentos, e também bom para rotações. Então, em relação ao autocompensador de esferas, por ele ter um elemento rolante como um rolo, ele vai admitir maior carga radial. Ainda utilizando o mesmo dígito 2 aqui, só que agora ele é um autocompensador, mas para cargas axiais, um rolamento axial, autocompensador de rolos. Boa adaptação angular, porém a sua carga aqui, principal que ele aceita é carga axial. Então, uma carga no sentido do eixo. Uma dica, para você ter um bom entendimento para dimensionar e compreender melhor os rolamentos, é importante saber como são aplicadas as cargas radiais, axiais e mistas, e também entender sobre os formatos do seu elemento rolante. Então, isso facilitará certamente o seu entendimento para com os rolamentos. Então, também tem, iniciando aqui com o dígito 2, o rolamento axial autocompensador de rolos.
Agora vamos para o rolamento aqui, que inicia com o número 3. E aqui pela sua simbologia, um rolamento de rolos cônicos. Esse rolamento é para grandes cargas radiais e axiais apenas em um sentido. Então, você pode até encontrar em algumas literaturas que é um rolamento que maior absorvem essas cargas combinadas ou cargas mistas, cargas radiais e axiais em apenas um sentido. Iniciando aqui com o dígito 3. Agora nós temos aqui o rolamento de duas carreiras de esferas. Ou seja, em comparação com o rolamento de uma carreira, ele dobra a sua capacidade de carga, ele é ótimo para altas rotações, porém admite cargas radiais e cargas axiais bem limitadas. Cargas radiais, a partir do momento que ele dobra, ou seja, ele tem mais uma carreira de esferas, ele dobra a sua carga, continua com ótima rotações, porém cargas axiais bem limitadas. Agora iremos para os rolamentos axiais de esferas. Estes rolamentos são para cargas exclusivamente axiais, ou seja, cargas no sentido do eixo. Não suportam cargas radiais perpendiculares ao eixo. Ele pode vir com uma ou duas escoras. Isso depende muito da capacidade que ele precisa de carga e também do projeto do qual ele foi dimensionado para isso. Então, o rolamento axial de esferas ele pode vir de uma ou até duas escoras, cargas exclusivamente axiais, ou seja, cargas no sentido do eixo. Agora vamos para os rolamentos mais comuns, que são os rolamentos fixos de esferas. Ótimo para altas rotações, porém admite cargas radiais, pequeníssimas cargas axiais. Estes são os rolamentos mais comuns, né? Boa parte dos motores elétricos eles vão utilizar o rolamento com o primeiro dígito, número 6. Rolamentos rígidos de esferas. Vejam só, se você observar aqui o 6, o que nós iremos analisar agora, o 7 de contato angular, ele é bem parecido, mas veja a diferença. O rolamento de contato angular, ele é um rolamento para carga radial e axial em apenas um sentido. O que diferencia aqui do rígido de esferas? Ele tem dois pontos de contato aqui, ó. Então, isso implica dizer o quê? Que ele suporta cargas radiais e axiais em apenas um sentido. A simbologia ele é bem parecida, porém ele tem encostos aqui, ó, formando um ângulo, aonde ele suportará cargas axiais em um sentido. Então, é muito semelhante ao rolamento cônico, com cargas radiais e cargas axiais em um sentido. Vamos para o próximo rolamento, que é o rolamento axial de rolos cilíndricos. Observe, a diferença desse rolamento, iniciando com o número 8 para o 5, é porque eu tenho uma área de contato agora maior. Eu vou receber carga no sentido do eixo, que são cargas axiais, porém ele vai suportar uma carga maior comparada ao rolamento axial de esferas. Então, os rolamentos axiais de rolos cilíndricos. Os nossos próximos aqui, eu tenho os rolamentos N e o NNU. São rolamentos de rolos cilíndricos, bom para altas rotações e também para grandes cargas radiais, porém não admitem cargas axiais. Vejam só aqui na sua simbologia. No N, onde eu tenho só uma carreira de rolos, se você observar aqui na sua pista interna, ela é fixa. Porém, no seu anel externo, ele é livre. Isso facilita a montagem em determinadas
máquinas. Então o N ele tem o seu anel interno fixo, porém o seu anel externo ele é livre, ou seja, ele é separável. Já no NNU eu tenho duas carreiras de rolos, porém o seu anel interno ele é livre, ou seja, ele é separado. O anel externo é fixo e o seu anel interno é separado. No entanto, este certamente absorverá maior carga radial, certo? Então, rolamentos para cargas radiais. O nosso próximo rolamento é o rolamento de esferas de 4 pontos. Um rolamento também exclusivo para cargas axiais e não cargas radiais. Se observar aqui, eu tenho 4 pontos aqui de contato. Isso implica a um rolamento que suportará boas cargas, ou seja, grandes cargas axiais, e também ótimo para altas rotações. Já o nosso último rolamento são os rolamentos de rolos toroidais. É um rolamento semelhante aos autocompensadores, porém com apenas uma carreira aqui. O seu alongamento aqui de rolo faz com que ele tenha uma boa adaptação aqui, ó, em desalinhamentos. E a sua pista interna ela pode axialmente prolongar até 10% da sua largura. Ou seja, isso melhora na sua expansão térmica, fazendo com que o seu rolamento tenha uma confiabilidade melhor. Então, rolamento com características semelhantes ao autocompensador de rolos, porém ele tem um rolo toroidal alongado e permite aqui um bom deslocamento axial na sua pista interna, certo? Então aqui eu passei para vocês cada uma dessas simbologias, expliquei a característica de cada um dos rolamentos. Espero que vocês tenham compreendido. Se você gostou, deixe aí o seu like. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar todos os nossos conteúdos voltados para a educação profissional. Certo? Então ficamos por aqui. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.